Canal Rimas e Químicas. Eu sou o Kainan, professor de Química, e nesse vídeo nós vamos falar um pouco ainda sobre história, né? Para poder falar sobre química, ciência, astronomia e a literatura, a poesia que nós também falamos, a gente precisa fazer parte da realidade de um mundo, né, de uma humanidade, né? A ciência na nossa humanidade, ela tem um sentido de salvar vidas, né? Nós já falamos da Marie Curie, já falamos de Arthur Conan Doyle, né? E de outros grandes cientistas, né? Lord Boyle, outros grandes cientistas que contribuíram para a ciência e alavancando a ciência, muitas pessoas puderam ser ajudadas pelas descobertas. E falando sobre humanidade, vamos falar sobre Gandhi, como é o título desse vídeo, As Cartas de Gandhi. Para quem? As cartas de Mahatma Gandhi para Adolf Hitler. Foram duas cartas que Gandhi escreveu para Hitler. Uma em 1939 e uma em 1941. Em 1939, foi escrita no dia 23 de julho, né? E foi endereçada a Hitler, né? Logicamente através do correio convencional do Império Britânico, que a Índia como país fazia parte do Império Britânico, era uma colônia inglesa. E essa carta primeira, né, em 23 de julho de 1939, Gandhi chama Hitler de meu caro amigo. Por quê? Porque ele sabia, como líder que ele era na Índia, né, líder de um movimento de independência da Índia, que já tinha começado, né, já havia, né, uma resistência pacifista contra a colonização e dominação inglesa sobre a Índia, e Gandhi fazia parte desse movimento de independência da Índia em relação à Inglaterra. Essa história é bem conhecida. As cartas não é uma história bem conhecida, e Gandhi, em 1939, endereça essa carta a Hitler para tentar evitar a guerra, né? Em determinado ponto, né, Gandhi afirma na carta que ele é um dos únicos homens, ou talvez o único, capaz de evitar a guerra. E que, acontecendo a guerra, né, que ainda não tinha começado, a humanidade seria reduzida a um estado selvagem. E aí o Gandhi argumenta, e ele tomou essa iniciativa como pacifista, né, de buscar em Hitler a consciência como ser humano, né, de não causar essa destruição, que seria uma destruição de vidas, de territórios, né, uma destruição cultural no sentido das cidades que seriam destruídas, né. E obviamente a gente sabe o que aconteceu, né? Já é uma história bem conhecida. A Segunda Guerra Mundial aconteceu e ela começa quando Hitler invade a Polônia. Ele tinha acabado de fazer um acordo de não agressão com a União Soviética de Stalin. Ele tinha vários acordos diplomáticos com o Reino Unido, o Império Britânico, e vários acordos diplomáticos com os Estados Unidos. Fez toda uma rede, uma teia, né? Fez toda uma trama de acordos diplomáticos para poder unificar a Alemanha e a Áustria num acordo também diplomático, né? Ampliar alguns territórios da Alemanha naquela época. Só que
invadir a Polônia era contra os acordos e contra os tratados que vinham desde a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha não poderia acessar militarmente ou invadir o território polonês. Era um dos territórios que não poderiam ser invadidos. E ele faz. E a guerra começa. E em 1941, Gandhi vai escrever uma outra carta, né? Ainda de certa forma apelando para a consciência do ditador Adolf Hitler, mas obviamente a guerra já tinha acontecido, então Gandhi não tinha nenhuma esperança no sentido ilusório, né, irreal, fora da realidade, de que o Hitler fosse pura e simplesmente cessar a guerra, né, ou voltar atrás. Mas apelou para a consciência dele de que era um erro, né, invadir a Polônia, todos os países que ele invadiu, né, a Polônia, a Noruega, a Tchecoslováquia, a Holanda, a Bélgica, a França, né, que em 1941 já estava ocupada e já tinha o general Pétain, Marechal Pétain, que se tornou um governo fantoche, né, um presidente fantoche da França, na mão do governo alemão de Hitler. E a destruição já tinha começado. E aí Gandhi, ele em carta escreve para Hitler que aquilo era um crime, né? Em alguma forma, Gandhi, com as suas palavras na carta, diz que aquilo não era admissível, aquilo não era humano, né? E essas foram as duas cartas de Gandhi para Adolf Hitler, uma tentando impedir a guerra no último minuto, em 1939, e uma outra depois que a guerra já tinha começado, a Europa já estava devastada pela guerra, né? A Europa continental, principalmente na parte ocidental, né? E Gandhi tentando dizer, né, que aquilo não era humano, aquilo não era o que as pessoas, o que o mundo precisava. O mundo precisava de paz, precisava de outra coisa, e não daquela destruição que o governo nazista causou na Europa e em várias partes do mundo, né, nas colônias britânicas, no norte da África, e enfim. Os submarinos alemães que atacavam qualquer país que tinha um navio que fornecia suprimentos para a Inglaterra, para a resistência francesa, para os Estados Unidos, que ainda não tinha entrado na guerra, né, em 41. E então foi toda uma destruição que envolveu o mundo inteiro. Essas são as cartas de Gandhi, né? E elas dão uma ideia do que foi o início da Primeira Guerra Mundial. E aí nos próximos vídeos vamos continuar um pouco essa história, só que pensando do ponto de vista dos aliados. Eu agradeço você que assistiu esse vídeo até o final, curte, compartilha, se inscreve no canal e aciona as notificações. Um abraço.